Boa noite, queridos irmãos e amigos de mais uma mesa de explanação bíblica realizada pela Primeira Igreja Batista de Presidente Prudente. É uma alegria podermos estar aqui mais uma vez nesta noite para juntos meditarmos na palavra do nosso Deus, meditarmos naquilo que o Senhor tem a trazer aos nossos corações. Gostaria de agradecer os participantes dessa mesa de explanação bíblica. Hoje nós temos aqui o pastor Luiz Antônio Ribeiro, que é um dos membros do nosso colegiado pastoral e responsável pela missão de presidente Bernardes e também de ministro de visitação aqui da sede, e também o pastor Wilson Pereira Martins, que é também membro do nosso colegiado pastoral, responsável pela nossa missão lá de Pirapozinho. Está também na transmissão e no som nosso irmão Flávio Claudino de Araújo. Nós agradecemos a participação de todos. Gostaria de agradecer a você que nos assiste nesse momento, ou que irá nos assistir em algum momento. Que o Senhor o abençoe, o guarde, que você realmente veja o recado que o Senhor tem a trazer ao seu coração através dessa mesa de explanação. Nós vamos estudar hoje o tema que foi abordado na lição da revista Compromisso, da editora não é mais Juerp. A gente sempre fala Juerp, mas não é mais Juerp, né? E nós estamos aqui estudando, né, nesse trimestre. E então nós vamos continuar estudando essas lições tão importantes para a nossa meditação. Nós vamos estudar o tema hoje, a Igreja Avança, segunda viagem missionária. E é a lição número 9 da nossa EBD. E o texto áureo se encontra lá em Atos capítulo 17, versículo 6. Nós vamos falar sobre esse texto agora, né? Vamos ler esse texto áureo da nossa lição. Eu convido você a abrir a sua Bíblia ou a olhar aí para a tela que estará transmitindo também esse texto. Atos 17, 6 diz: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Nós vamos orar ao Senhor pedindo a Ele a direção para esse estudo que teremos nesta noite. Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome para mais esse estudo, Senhor, da Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, que Tu fales profundamente a cada coração, a começar em mim, Senhor, que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos trazer, Senhor, nesta noite. Usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos os nossos pastores, ó Pai, na transmissão da Tua Palavra. Que o Senhor, Pai, use eles, Senhor, para a glória e honra do Teu nome. E nos dê o entendimento, Senhor, da Tua Palavra. E que possamos não só sermos ouvintes dela, mas colocá-la em prática a cada dia das nossas vidas. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, e aqueles que irão nos assistir em algum momento, Pai. Que o Senhor os visite, Pai, e possa, Senhor, produzir as mudanças necessárias nas suas vidas também. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ficará então incumbido da primeira parte da lição o pastor Luiz Antônio Ribeiro, depois o pastor Wilson Pereira Martins. Boa noite a todos. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Começando aqui pelo irmão William, que está na mediação da nossa mesa, o pastor Wilson, pastor de missão de Pirapozinho, que nos acompanha hoje. O irmão Flávio na difusão aí do som e imagem. Enfim, agradeço a todos os internautas que estão nos acompanhando. E vamos iniciar essa grande lição, né? Rever alguns fatos aqui interessantes. Então, amados, o objetivo geral da lição é entender que os planos humanos nem sempre estão em conformidade com a vontade de Deus, né? E na lição, no livro de Atos, a gente vê claramente, né, Deus movendo, né,
a vida dos apóstolos, né? Há algumas passagens que falam que o Espírito Santo não permitiu, né? Ou o Espírito Santo impeliu, quer dizer, sempre movido pelo poder do Espírito Santo, né? É maravilhoso ver isso, né? E a gente tem que clamar que nós tenhamos essa sensibilidade também de perceber Deus falando, não faça isso, né? Faça aquilo. E Deus é eterno, né? Ele fala hoje também para nós, né? Talvez a gente precisa ficar de olho nisso, né? E o autor também ele mostra que a estratégia, né, são necessárias para o bom desempenho da expansão do Evangelho, né? Então fica uma dica para todos nós, né? Em Atos 15, né, 36 a 18, 22, então ele vai apresentar todo esse conjunto de informações, tendo como foco principal assim a segunda viagem missionária, né, de Paulo, né? E aí começa então todo esse desenvolver, né, do enfrentamento, né, dos desafios, das resistências, né, judaica, né, do judaísmo ali, frente à vida dos apóstolos e assim por diante. Então vejamos aqui o contexto da segunda viagem missionária. Então, eles vinham do concílio de Jerusalém, ali da Assembleia, né? Que é a grande decisão, a grande questão ali, era a questão da circuncisão, porque estava discutindo, falando, se não circuncidar, né, com o famoso de Moisés, não podeis salvar-vos, né? E aí então era uma contradição a ressurreição de Cristo, né? Qualquer coisa que nós venhamos a fazer mais a fé cristã está anulando aquele conceito de que Cristo é meu único Senhor e Salvador, né? Então tem essa discussão lá, mas eles fazem ali uma assembleia, uma reunião, e depois aquilo deveria ser difundido para todas as igrejas, né? E aí, então é como se eles pedissem uma carta, né, para Paulo, Barnabé, e eles então iriam passar pelas igrejas dizendo, olha o que foi decidido, como deve ser o comportamento dos cristãos doravante. Então a gente vê que as igrejas de Paulo tinha fundado, o que ele vai fazer agora é uma revisitação, né? Interessante essa colocação de Paulo, revisitar, né? Plantou a igreja, agora vai passando novamente, né? Confirmando a questão da ressurreição, tirando dúvida quanto à circuncisão. A circuncisão não é necessário, ser judeu, gentil não é necessário, porque Cristo é o que basta. Então, ele vai reforçando tudo aquilo que ele já tinha ensinado, né? Então, essa investida de revisitar as novas igrejas não foi unanimidade entre a liderança, né? Tanto é que houve uma discordância entre Barnabé e Paulo a princípio, né? Que Barnabé queria levar o Marcos, né? Mas na Cilícia tinha tido um problema anterior que Paulo convidou Marcos, o Marcos não quis, tal, aí ficou aquela indisposição do líder, né? E aí tudo bem, então houve aquela separação, Barnabé vai com Marcos, né, para a região lá, e Paulo Paulo então encontra com Silas, posteriormente Timóteo, né? Aí já dá aquele arrematamento no discipulado da vida de Timóteo, que já tinha todo um conhecimento através da avó, né, da Lloyd e da mãe Eunice, e já era quase que preparado já, mas Paulo acaba discipulando ele se torna também uma vida importante para o Evangelho e para a Igreja de Cristo. Então a divisão ocorrida entre Paulo e Barnabé é um fato triste na história da igreja primitiva, mas apesar disso, podemos retirar uma lição importante para todos os tempos. A obra de Deus continua, mesmo diante da separação entre os missionários. O episódio não apresenta discórdia entre os irmãos, mas apenas a decisão de cada um seguir o seu caminho, e aí cada um segue o seu caminho, né? Não houve uma polêmica a ponto de prejudicar o Evangelho. Pelo contrário, ele foi multiplicado, né? Foi cada um para uma região
e todos com o mesmo propósito de difundir o Evangelho, né? Então, para Paulo e Barnabé seguiram um caminho diferente, sendo que ambos continuaram servindo ao Senhor com a pregação do Evangelho, cada um contribuindo com a obra de expansão da igreja. Lá em Atos, né, 15, 39b e 40 e 41, diz: Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, entre desencontros, a obra missionária também, né, é espaço para encontros, né? Prova disso é que Paulo e Silas chegaram a Listra, conhece o jovem Timóteo, né? E aí, já foi comentado, né? Posteriormente se tornou um grande discípulo do Evangelho, né? Ajudante de Paulo, e foi uma bênção no reino. Agora que teve um fato interessante, porque Paulo, que tinha o conhecimento da cultura do judaísmo, né? E depois teve uma conversão genuína em Cristo Jesus, ele ele faz uma circuncisão de Timóteo, né? Que Timóteo era filho de judia, né? E pai grego. Então não tinha essa cultura da circuncisão. E como ele ia usar Timóteo como um instrumento de Deus para a difusão do Evangelho, e geralmente para os judeus ali na região, o que ele faz? Ele então circuncidou Timóteo, né? E houve alguma conversinha assim também, mas aquilo não seguiu adiante, não. Ele circuncidou Timóteo, então ele julgava que ele teria assim mais autoridade entre os judeus, né, para representar o Evangelho, né, sendo circuncidado. Mas sempre com aquela ideia de que nós somos salvos pela fé, né, pela graça de Deus, né, e não por obras, né. Então aquilo não significou de forma nenhuma nenhuma rusga assim na salvação de Timóteo. 1 Coríntios 9, 20 a 22, ele fala assim: E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele, né? Então a gente vê uma visão, né, pastor de Paulo, uma visão gigante, né? Que tudo que é lícito, né, para o bem do Evangelho, ele fala, eu vou fazer, né? E então aquela circuncisão de Timóteo, que ele tirou de letra e tal, né? E outras coisas que se ele pudesse fazer, ele faria para quê? Para trazer mais pessoas, né, aos pés de Cristo. E agora a gente tem aqui o chamado para a Macedônia, né? Ainda na segunda viagem missionária, estruturada para prestar apoio às igrejas fundadas na primeira atividade expansionista da igreja, Paulo e Silas tentaram entrar na Bitínia. No entanto, de maneira sobrenatural, são impedidos pelo Espírito Santo. Olha só. Em uma visão, Paulo se depara com um homem macedônio a lhe pedir auxílio. Quer dizer, essa visão é um sonho, né? Veja que no período da igreja primitiva, Deus usava sonhos também para dar um recado, né? Para orientar, para dizer vai ou para dizer não vai. E aqui a gente tem essa passagem de Atos 16, 9 e 10, né, onde o homem suplicava com insistência, né, pela ajuda de Paulo. Aí o texto diz: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar
o Evangelho. Olha que interessante, né? E nós, se nós tivéssemos um sonho assim, como é que a gente se comportaria, né? Uma boa pergunta. Ele teve essa visão, né, em sonho, e ele se preocupou, não, então vamos para a Macedônia. Vai que não é isso mesmo que Deus quer de nós, então vamos para lá. Quer dizer, ele obedeceu a Deus, quer dizer, aquele que tem mesmo presença de Deus, ele obedece a Deus de todas as formas, né? Em sonho, lendo a palavra, ou quando alguém dá uma deixa assim, você percebe a Deus falando e ele vai e faz, né? Ao ouvir o direcionamento do Espírito, Paulo e Silas partem para a pregação do Evangelho ao que hoje compreendemos como Europa, especificamente norte da Grécia. E ao chegar a Filipos, cidade estratégica da região da Macedônia, os missionários encontraram algumas mulheres reunidas à beira de um rio, com o propósito de orar, né? Então aqui o autor ele também dá um destaque nessa questão, né? Quer dizer, sempre as mulheres, né? Sempre as mulheres, né? Quer dizer, ele procurou um lugar ali, né, onde pudesse reunir, então vai à beira do rio e lá então ele encontra com as mulheres, né? Queria participar da oração também. E havia entre elas uma mulher chamada Lídia, comerciante, que se converteu ao ouvir a mensagem do Evangelho. Se tornou uma das primeiras cristãs no continente europeu, né? E a narrativa está em Atos 16, 13 a 15. E diz assim: no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha que interessante, né, a colocação, né? No dia de sábado saímos fora das portas, né? Então não dá para a gente ver o crescimento, né, do Evangelho se a gente ficar só na igreja, só no templo, só no templo. É bom, né, estar no templo, né? A gente adora a Deus, a gente louva. Existe todo um conforto legal do templo, né? Mas o crescimento só vai existir o dia que sairmos para fora. O dia que sairmos para fora com esse objetivo. Falar, não, vamos encontrar pessoas que Deus tem aí, né? Que a gente não sabe. E vamos falar de Jesus para que as pessoas se agreguem, né, à fé cristã, né? Então é interessante, né? E interessante também é que a gente faz a nossa parte, tem que fazer, né? Tem que sair para fora, mas é Deus, né, quem vai dar o discernimento, né? Tudo, né? Ele fala que Lídia, né, nos ouviu, né? E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E Deus, ele já sabe quem são os deles, né? E ele vai abrir o coração, né? Ele vai constranger, né? Como lá em Atos 2, né? Que quando Pedro pega o arrependimento, eles ficaram com o coração compungidos, né? Que só de ouvir a narrativa de que eles, judeus, tinham massacrado Jesus, tinham condenado Jesus, tinham matado Jesus, eles ficaram com o coração compungido, quer dizer, preocupados, falou aí eles perguntam, o que nós devemos fazer, né? Aí Pedro entra com a grande pregação, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, pois, para que cancelados sejam os vossos pecados. E aí mais de 3.000 almas, né, são agregadas à Igreja de Cristo. É fantástico aquela pregação de Pedro, né? Então a experiência mostra que a verdadeira prática do Evangelho, onde um prega, outro ouve e Deus faz a obra da salvação. A conversão de Lídia foi uma estratégia para o crescimento da igreja, visto que ela foi um relevante instrumento na propagação do Evangelho, né, em terras europeias, né? Foi aquela mulher que tão logo foi convertida, né, já falou: pastor, fica em casa uns dias aí, né? Tá tão bom, continua pregando aí para minhas vizinhas, para o meu povo, né?
Então, uma pessoa que se alegrou e fez da casa dela um ponto de pregação e, posteriormente, a igreja de Filipos, né? Uma grande igreja. Então, em Filipos, a pregação do Evangelho se manifestou poderosamente com relatos de libertação, de transformação de vidas, a exemplo da serva possuída de um espírito de adivinhação, né? Uma pessoa usada com vantagem econômica. Aqui também foi uma passagem interessante, né? Que essa mulher ela tinha essa possessão, né? Essa questão da adivinhação. E quando Deus usa Paulo e Silas para interferir ali, né? E acabar com aquilo, causou um grande alvoroço, por quê? Porque eles tinham uma vantagem pecuniária, né? Usando aquela mulher, né? E quando você faz isso, você acaba com o lucro, né? E aí a situação azedou para eles, né? Atos 16, 17 a 23, ó. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos, né? A multidão levantou unida contra eles e magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas e, havendo dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando que o carcereiro guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Mas mesmo preso, né? Paulo e Silas não desanimaram, eles continuaram a pregar o Evangelho, né? Pregaram o Evangelho para o carcereiro, né? E resultado disso, né? Que toda a família, né? Aceitaram Jesus, quer dizer, pode-se dizer por conta de uma família, pode dizer uma salvação em massa ali, né? Que foi um grande presente, né? Conforme Atos 16, 25 a 34, ó. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o cárcere, vendo aberta a porta da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário para que eu faça para ser salvo? Olha que pergunta, né? E aí então a gente já sabe o desfecho de tudo, né? Que Paulo disse para eles que eles tinham que crer em Cristo Jesus, e eles creram e foram salvos, né? Toda a casa, né? E levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, alegrou-se de que toda a sua casa havia crido em Deus. E como sempre, né? Aquela pessoa que se converte verdadeiramente, ela quer ter o prazer de ver ali, né? Os irmãos na casa dela. Ela já convida, já faz um culto, né? Já serve um alimento, faz aquela coinonia ali que é muito maravilhoso. Uma das marcas, né, da vida cristã também. Então é isso, né? O chamado para a Macedônia. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos. Boa noite, irmão William. Boa noite, pastor Luiz Antônio. Boa noite, Flávio. Só se o pastor me permite, né, esse texto é tão lindo, Atos 15, 16.
E aí o pastor no final falou algo que é verdadeiro e que muitos crentes não gostam, que é a comunhão. Né? A gente olha aqui com Lídia, olha aqui com o carcereiro, depois da conversão ele quer ficar junto, ele quer estar junto. E quantos irmãos que não querem ficar junto acham que é um incômodo receber outro irmão em casa? Né? E outra coisa que o pastor falou me chamou muita atenção foi o peso, né? E eles falam assim, então no versículo 15, 5, então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus. Olha a religião aqui. Quando nós colocamos a religião, a gente quer colocar um peso sobre o povo. E aí eu gosto da resposta de Pedro, né? Ele fala, de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles. E aí Tiago faz aquela orientação. E depois disso, né, o nosso texto áureo, ele diz algo interessante, que é o próximo tema aqui, o alvoroço por todo mundo e a despedida de Paulo, né, 17:6, o texto diz assim, deixa eu ler novamente, ele diz, contudo, não achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Né? Eu quero, né, causar esse alvoroço onde eu passo. Né? Levando a palavra de Jesus, porque como nós vimos aí no capítulo 15 e 16 que o pastor Luiz colocou, foi algo que trouxe alvoroço, trouxe a diferença, né? O apóstolo Paulo, Silas, Timóteo. É algo interessante, pastor, que eu estava lendo, não sei se foi na revista ou se foi algum comentário, que quando uma judia casava-se com um grego ou com um gentil, o pai fazia o velório dela. E o apóstolo Paulo aqui quebra isso, mostrando que o evangelho é para todo mundo. Né? Ele vai e acolhe Timóteo, que é filho de um judeu com um grego. Né? E depois Paulo quebra novamente, quando o pastor cita assim, Paulo sai e vê as mulheres, vai onde as mulheres estão orando. O judeu não falava com mulheres, não era difícil. E ele vai lá e leva a palavra para as mulheres. Né? Então aí quando nós olhamos aqui para o capítulo 17, nós vemos Paulo continuando a sua missão. O apóstolo Paulo aqui vai estar em Tessalônica, Bereia e Atenas. E esse texto, capítulo 17, ele destaca a sua pregação, a resistência dos judeus ali e a adaptação da cultura. Como o pastor mesmo falou, que Paulo ele faz-se judeu para os judeus, né? Grego para o grego, aí mostrando que ele leva a palavra. Ele não faz acepção de pessoa, não que ele traz a cultura para a vida dele, mas ele leva a palavra. Em Tessalônica, Paulo e Silas chegam aqui em Tessalônica, onde pregam nas sinagogas. É algo interessante, né? O apóstolo Paulo, ele cumpre, eu creio que João 1,12, que Jesus veio para os seus, e Paulo continua pregando para os judeus aqui. Paulo ainda não havia quebrado totalmente, não vou pregar. Ele vai para as sinagogas, né, e a mensagem atrai ali, e a gente vê que, por ser uma cidade grega, Tessalônica, tem judeus e gregos na sinagoga. Mas ele provoca resistência. E aí o texto diz que é por causa da inveja. Quantas vezes a gente está envolvido nisso? Né? A religião, a minha, não está bem, aí chega alguém, eu já fico com inveja. Porque eu não estou olhando para o reino de Cristo Jesus. E é Paulo aqui, ele prega e muito se converte, mas aí é a perseguição. Aí entra aqui a casa de Jason, os caras por inveja vão, querem prender Paulo e Silas, entram na casa de Jason e prendem ele, mas ele paga a fiança e sai, e aí à noite eles mandam Paulo e Silas para Bereia. E diferente de Tessalônica, Paulo vai para Bereia, ele se dirige ali na sinagoga para os bereanos, e aí a gente sempre cita, né, esse exemplo dos bereanos. Os bereanos ouviam a palavra e consultavam as escrituras, para ver se era aquilo, e aí são até elogiados. Mas o que acontece? Paulo e Silas novamente são perseguidos, né? Os judeus ouvem lá, aqui o versículo diz, quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instrução para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo que fosse possível.
Né? Meus irmãos, eu vejo duas coisas aqui, viu, irmão William, pastor Luiz e irmãos que nos ouvem, né? O cuidado da igreja com os líderes, né? Paulo aqui, ele novamente é perseguido, e eles sabiam que podiam até matar, e eles pegam, encaminha Paulo. Mas o cuidado do líder com a igreja, né? Paulo deixa Silas e Timóteo para continuar falando, porque o povo aqui queria ouvir, diferentemente de Tessalônica, né? Que ele não deixou ninguém, foi embora, porque o povo lá não estava muito interessado. E aqui ele deixa. Aí Paulo chega em Atenas, e Atenas é algo interessante, né? Diz que Paulo, ele chega lá, enquanto esperava, Paulo ficou profundamente indignado. Né? Meus irmãos, algo interessante que o texto cita, e aqui deve trazer para nós a indignação do pecado. Não com o pecador, mas com o pecado. Paulo olhou e viu aquela cidade totalmente idólatra. Né? Ele viu vários ídolos, cheios de ídolos. Né? Por isso ele foi lá discutir com quem? Com os religiosos. Como vocês permitem tudo isso? Como vocês estão aí deixando os caras viver assim, vocês não falam de Deus? E ele não estava aqui para criticar a atitude das pessoas, ele estava preocupado com a salvação. Tanto é que quando ele começa, diz que alguns dos filósofos vão para ele e começaram a discutir com ele, perguntavam o que está tentando dizer esse tagarela. Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estranhos. Paulo usa a estratégia aqui de mostrar que ele estava pregando Deus verdadeiro. E ele usa o que ele viu. Né? Muitas vezes a gente não vê. Ou, como o pastor falou, não está sensível para o toque do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo era sensível. Né? Ele olha, vê lá uma pedra com Deus desconhecido, ele fala, daquele Deus que eu estou pregando. Aquele Deus é verdadeiro. E algo interessante que eu vejo Paulo usando a estratégia aqui, né, na lição passada, quando Paulo vai pregar para o judeu, ele usa os profetas, ele usa as profecias, ele usa aquilo que Deus tem falado. Quando ele vai pregar para os gregos, que não conhecem a profecia judaica, ele vai usar, Deus é o Criador de todas as coisas aqui. Deus fez tudo isso, Deus te dá o sol, Deus te dá o alimento. É esse Deus que eu estou falando. Então, ele usa aqui a estratégia para levar Cristo Jesus para as pessoas. Quebrando mais uma tradição judaica aí, que é o judaísmo, que só os judeus poderiam aí levar ou aceitar Cristo Jesus. Né? E ele faz aí a mensagem cristã, né, para toda a humanidade. E ele termina aqui no capítulo 17, né, dizendo, o texto diz, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damares, e outros com ele. Algo interessante que a Bíblia aqui no Novo Testamento, ele cita muitas mulheres que se converteram, né? E mulheres nobres, para mostrar que Jesus estava quebrando esse negócio de a mulher não pode ter Cristo Jesus. Mas você vê, homens, como disse lá, intelectuais, que não acreditam na ressurreição. E hoje nós temos muito, né, pastor Luiz e William? Eu fico pensando no que eles acreditam. Né? No que acreditam? Não tem esperança? A vida acaba? Acredita numa reencarnação, e muitas delas aí, uma reencarnação que você não vai nem vir gente porque você foi ruim, né? Vai vir animal, de vez em acreditar na verdadeira ressurreição de Cristo Jesus e da nossa alma. Né? É velho isso, desde aqui não acreditaram. Falaram, não queremos mais ouvir, vamos embora. A estratégia do inimigo. Aí no capítulo 18, narra a obra missionária de Paulo em Coríntio, onde ele conhece Priscila e Áquila, né? É um casal que foi expulso de Roma. Paulo e Áquila têm 4 coisas comuns. Algo interessante, né? Deus aproxima pessoas que são judeus, são cristãos, ambos fazem tendas e ambos serviam ao Senhor. Novamente, né? Esse casal hospeda Paulo. Meus irmãos, esses textos que nós vimos aqui, está cheio do amor cristão para o seu líder. Né? A igreja queria ali estar servindo Paulo, apoiando o trabalho de Paulo, né? Tendo a alegria de ter o servo do Senhor. Eu vejo, quando em São Paulo, muitas vezes a gente trazia um pregador
e naquela época a gente acolhia ele em casa. Como era gostoso você ter ali o pregador na sua casa para você poder conversar. E, né? É diferente. Aqui a gente vê que havia isto. Né? Esse casal também ajudou Apolo. Né? Esse casal também ajudou Apolo quando lhe falaram com mais exatidão a caminho do Senhor. Apolo, né? Paulo envia para as igrejas, fala, esse é o pastor amado lá. E aqui Áquila e Priscila, usados pelo Senhor, discipulam Apolo, né? Porque Apolo está lá pregando, está falando, mas não tem todo o conhecimento. Eles levam e vão discipular. A importância do que o pastor falou, cuidado, né? De você sair com a igreja, receber aqueles que estão falando. E aí diz que também eles aqui apoiaram, protegeram Paulo como apóstolo, e Paulo lá em Romanos diz assim, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Aqui Paulo faz um destaque a esse casal, né, que o apoiou, que andou com eles e que tinha uma igreja em sua casa. Novamente, eu fico triste, porque eu ouço, não sei se o pastor Luiz, eu tenho certeza que já, mas o William já ouviu isso. Vamos fazer um culto na sua casa? Não, pastor. Não. E quando você vai a fundo, você vai ver, a pessoa está preocupada com a bagunça, a pessoa não quer muita gente, isso, sabe, pensando, culto é o momento de adorar a Deus. Se eu tenho condições, né, pastor, põe um café. Se eu não tenho, eu coloco um café, uma bolacha. Ou um chá, que o café diz que está caro, faz um chazinho. Né? Põe uma bolacha ali, rosquinho, uma bolacha água e sal, que os irmãos, só para conversar, comunhão. Ninguém vai no culto para comer. A gente vai para falar da palavra de Deus, estudar, orar um pelo outro, mas como é gostoso ter aquele momento de comunhão, você não ir embora rápido. Isso a gente faz na igreja, né? Na igreja acaba o culto, cada um vai para a sua casa. Mas ali, e aqui a gente vê novamente outro destaque de você estar acolhendo. Nós vemos, meus irmãos, uma coisa que eu li num comentário, que Paulo, ele na sinagoga, o texto diz que eles discutiam, mas não era uma briga, né? Era costume você ter debates na sinagoga. E Paulo estava lá sempre, falando, enfrentando a resistência dos judeus. Tá? E Paulo, como o pastor Luiz falou, né, de se tornar ali judeu para os judeus e circuncidar Timóteo para poder... Timóteo tem um acesso maior, mas preocupando-se também com os judeus que iam ouvir a palavra de aceitação, que era muito radicalismo. Paulo, ele disse, se ele morresse sem Cristo, salvasse toda a sua nação, ele morreria. Né? Então Paulo tinha essa preocupação. Será que a gente tem essa preocupação? Me chama muita atenção, né? Muitas vezes a gente está tão preso aqui, é tão gostoso estar na igreja, é muito bom. Não tem lugar melhor do que a igreja para mim. Mas a gente precisa estar lá fora no embate, né? Falando de Cristo Jesus, sendo muitas vezes contrariado, mas falando de Cristo Jesus. E Paulo, ele fala e Deus fala com Paulo. Algo interessante, o versículo 9 e 10, né, do capítulo 18, é algo que Deus fala para Paulo, algo que ele diz assim, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses ensinando a palavra de Deus em Coríntio. Meus irmãos, com esse aprendizado, eu vejo assim, não importa o que os outros digam de nós, antes importa que preguemos o Evangelho com fidelidade na obediência e na dependência do Senhor. Paulo fez isso, né? Em Atos 16, 17, a moça lá, Paulo pregou o Evangelho enquanto aquela moça perturbava, né? Paulo lá em Atos 17, 6 também, foi Jason, mas Paulo continuou pregando. Em Atos 17, 18, aos filósofos ele também pregou, né? Quero concluir aqui com as palavras do autor. Ele diz assim, a obra missionária exige de todos os envolvidos entrega e dedicação constante, além de contínua atividade de adoração ao Senhor. Nós falamos um pouco sobre essa lição e a lição passada sobre o chamado, né? Como é difícil você ir para missões. Mas eu vejo que aqui não só para a obra missionária, tá? Mas para pregar o Evangelho. Exige de todos nós entrega e dedicação.
Tá? Eu lembro, e eu quero citar essa ilustração aqui de um pastor nos Estados Unidos. Ele chega em um bairro e vai estabelecer um ponto de pregação em sua casa. Né? E aí ele sai convidando todos os vizinhos. E aí um vizinho fala para ele, ó, eu estou lendo um livro, depois que eu ler um livro, eu vou nesse culto. E passou alguns meses, e ele, uma vez por mês, ele convidava os vizinhos novamente. Aí ele cruzava com esse vizinho, aí acabou de ler o livro, ele falou, ainda não, estou lendo. Depois de 3, 4 meses, ele estava lá com um culto semanal que ele fazia, o vizinho bateu em sua porta e falou, eu vim assistir o culto, antes do culto. Ele falou, e o livro, você acabou? Acabei de ler. Assistiu o culto, foi feito o culto, aquele homem aceitou Jesus junto com a família, e no final o pastor interessado falou, mas que livro você estava lendo? Ele falou, eu estava lendo a sua vida e a vida da sua família, para ver verdadeiramente se vocês vivem em Cristo Jesus. Então vejo que é esse envolvimento, essa entrega com Deus. Porque se nós não temos o envolvimento, a entrega, a dedicação com Deus, as pessoas estão vendo. Hoje nós olhamos para redes sociais, meus irmãos, nós vemos cada mau testemunho de pessoas que se dizem crentes. Postando, eu sempre oriento, meus irmãos me perguntam, pastor Luiz e irmão William, pastor, beber é pecado? Eu falo, a Bíblia não traz um mandamento direto, não bebeis. Né? Como não traz não fumar? E você fuma? Não, por que você bebe? Mas a Bíblia tem vários princípios que mostram que não devo beber. Mas as pessoas, além de beber, elas postam que estão bebendo. Isso escandaliza. E a gente, é claro que vê, como já me disseram, pastor, mas o mundo é hipócrita. Eles bebem e cuidam de mim? Sim, nós somos luz, nós somos sal. Né? Então nós temos que ter essa dedicação. E ele diz ainda, a segunda viagem missionária nos permite acompanhar o testemunho de homens e mulheres de Deus, envolvidos na obra da pregação do Evangelho, sem fazer acepção de pessoas. Seja a nossa vida um constante testemunho do poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Como o pastor Luiz falou, a nossa obrigação, nosso dever é pregar a palavra do Senhor. E é o Espírito Santo que convence. Então que nós possamos pregar com nossas vidas e com nossas palavras. Que Deus nos abençoe. Muito bem, nós vimos aí, né, quão preciosa é a palavra do nosso Deus, né? Quanto nós podemos aprender com essa lição. Eu quero trazer uma pergunta aqui, interessante, que muitas vezes serve de justificativa para algumas divisões, dissensões. Olha, Paulo e Barnabé, eles caminhavam juntos. Em determinado momento, eles não se entenderam ali e foram cada um para um lado. Isso é possível no corpo de Cristo? É possível que ocorra realmente essa postura, ou realmente isso foi uma falha ali dos líderes daquela época? E a segunda questão é, se é possível, né, como é que se diferencia aquele que está em Cristo dos demais aí que se dividem, né, por vários motivos, né? Muita gente tenta justificar algumas posturas com esse texto aí. Eu gostaria de saber a opinião dos pastores a respeito disso. É interessante, William. Muita gente realmente tenta justificar e acaba não indo a lugar nenhum. Mas aqui a gente está diante de um caso em que cada um foi para o lugar e ambos foram bênçãos no reino de Deus. O que aconteceu naquela questão de... O verso 36 do capítulo 15 diz assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar nossos irmãos por toda a cidade em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Então era uma revisitação, né? E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Então a gente tem que olhar também que o lado humano ele está no coração das pessoas, né? Então Paulo tinha uma demanda, queria estar com Marcos e ele não quis. Eu fico imaginando Paulo, um líder, né? Hoje em dia a gente vê isso também, irmãos. O líder é muito bonzinho até você falar não. Quando você fala não,
sabe? As pessoas ficam assim com você, né? É como se você só tivesse que dizer sim. O dia que você diz não, rapaz, percebe o semblante da pessoa que já mudou, não gostou, né? E Paulo não gostou do que aconteceu com, com Marcos, né? Naquela ocasião, lá da Panfilha, né? Então eles se apartaram. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Então, o que quer dizer? Paulo, houve uma dissensão, né? Mas olha como Deus está conduzindo tudo. Paulo, então, ele pega Silas e vai para um lugar, né? Barnabé pega Marcos e vai para outro lugar. Mas ambos fizeram a obra do Senhor. Então, você falou uma coisa interessante. Muita gente quer justificar isso, mas não vai para lugar nenhum. Aqui não. Ambos tiveram compromisso, foram para a obra do Senhor. E lá na frente, né? Lá na frente, Paulo se encontra com Marcos de novo, recomenda, sabe? Então foi uma coisa que acabou aí, né? Naquele momento, acho que o coração ainda estava ressentido, né? Daquele algum embate que eles tiveram lá. Mas depois eles se acertaram, né? E o reino de Deus só lucrou com a vida de todos eles, né? Barnabé, Paulo, quem mais ali? Marcos, né? E assim por diante. Eu vejo, né, assim, dentro do que o pastor Luiz falou, que houve essa desavença entre Paulo. E Paulo aqui, né, Deus ele é bom. Diz que Paulo ele não teve paciência com João Marcos, porque João Marcos ele sai naquele episódio do mágico Elimas lá, que pensando assim, ó, Barnabé era mais antigo que Paulo, e quem toma a liderança era Barnabé. Alguns comentaristas dizem que ele não gostou disso. Peraí, meu tio é, né, mais velho e Paulo está tomando. E quando nós olhamos aqui, Paulo toma a liderança de novo. Ele fala, ó, vamos lá visitar o Barnabé. Mas algo interessante que eu vejo, né, que ele não teve paciência com João Marcos, mas ele aprenderia lá com Timóteo. Deus coloca Timóteo na vida de Paulo. E Timóteo, além de ser introvertido, era enfermo. E Paulo teve que ter toda a paciência, escrevendo 2 cartas para ele. Timóteo, age assim. Eu acho que quando ele fala, com os velhos você não seja, aí fala calmo, porque Timóteo devia, né, dar umas duras. Mas aí Paulo reconhece o valor de Marcos, lá em 2 Timóteo, como o pastor citou, ele fala para Timóteo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Né? E ele escreve lá em Filemão, diz assim, sauda-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, aí ele está citando Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Eu vejo, viu, William, que pode acontecer. Eu já vi alguns colegiados lá em São Paulo se desfazerem por falta de entendimento entre os pastores, de concordância. Aqui em Prudente eu vi um, não batista, mas eu vi um que o pastor não concordou com o chamado de outro pastor e saiu. Né? Ele saiu para não abrir outro ministério, mas 130 pessoas foram com ele. Hoje ele tem uma igreja onde ele faz 4 cultos, né? 2 de manhã e 2 à noite. Então mas quando você se derrama diante de Deus, olha, eu não vou ficar para não atrapalhar. Porque o que o pastor Luiz diz, eu ouvi de uma pessoa, ela falando assim, você quer ver, eu estava conversando sobre o pastor dela, e ela falou assim, você quer ver ele, você quer conhecer ele, pastor Wilson? Contraria ele. Então a gente tem que ter esse cuidado aqui. Paulo não estava sendo contrariado. Paulo, com seu zelo, e a gente sabe o quanto Paulo era zeloso, até antes de aceitar Cristo, ele combatia o evangelho pensando que era uma seita. Ele com seu zelo, ele fez isso, ele vai fazer de novo. Então nós não vamos levar. Deixa ele aprender. Tanto é que a palavra do Senhor mostra que João Marcos, ele se junta aos discípulos, aos apóstolos, e ele escreve Marcos. Né? Ele vai lá com Pedro, e Pedro vai ser aquele seu mentor, e ele aprende muito com Pedro. Então eu creio que pode acontecer, mas eu creio que se for de vontade de Deus, como o pastor falou, foi uma
Deus aqui usou este problema para tornar bênção. Os homens se curvam e depois se resolve. Né? O que a gente não vê muitas vezes aí. Né? Como houve aí algumas igrejas que surgiram agora, não tem 20 anos, que se dividiram e falando mal na televisão, e falando, ó, ele fez isso, eu saí só com 50 mil, um Passat velho, e ele não me deu mais nada, e eu estava lá. Então, isso não. Mas a gente vê acontecer, mas não é de Deus, não deixam nem Deus usar. Porque nós somos seres humanos, podemos errar. Né? Aqui, Deus não, eu não creio Deus usando isso aqui, Deus fez Paulo, mas Deus usou e abençoou o ministério, porque era um homem de Deus e que se curvava ao Senhor. Muito bem. Sim, a gente percebe que realmente quando há, né, um comprometimento com Deus, né, apesar das situações adversas que podem surgir, sempre há um retorno, né, e sempre há aquela mudança realmente, né, que precisa ser realizada. E Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, né? Então usou desse momento também para a divulgação do Evangelho. Muito bem. Tem uma outra questão aqui interessante que eu queria trazer, é a questão de que Paulo ele vai e circuncida lá o Timóteo, né? E não era costume de Paulo nessa questão aí. Paulo inclusive havia combatido essa postura, né, lá no concílio e tudo mais, né? Eu gostaria de saber por que Paulo nesse caso, né, ele toma essa postura, né? Gostaria de ouvir os pastores a respeito disso. O que levou Paulo a fazer isso e se realmente há essa mudança, se há essa necessidade de mudança para o contexto atual, em alguns momentos, em determinadas situações. Paulo, ele é um homem muito movido pelo Espírito, né, realmente, ele tinha a sensibilidade de ouvir Deus. E Paulo, ele fazia de tudo para ganhar todos, né? Ele se fazia judeu, ele se fazia gentil, enfim, ele estava sempre se adequando, não fazendo o que as pessoas fizessem, mas procurando se adaptar a tal cultura, para depois ali, então, ele trazer para a fé genuína. E quando ele faz aquilo, né, embora Timóteo era filho de judia, mas o pai não era judeu, né? Então não tinha uma cultura integral dos judeus. E ele, percebendo que a ideia era pregar entre os judeus, então o que ele faz? Ele fala, para ter mais autoridade, né? Então você vai ter que, né, fazer isso. E ele faz, né, essa questão que você falou da como é que você citou aí, que Paulo circuncidou, né, Timóteo, né? Então ele faz isso como se fosse para selar mesmo, falar, olha, eles não têm o que questionar de você e tal. Mas não que isso alterou nada para a salvação de Timóteo, mas deu uma autoridade maior a ele perante a comunidade judaica, né, onde ele ia trabalhar, né? Então Paulo, ele tinha essa sabedoria, né, de trabalhar com a cultura também, né, do gentio, a cultura do grego, a cultura do judeu, e ele trabalhava com essa cultura, se adaptava sem anular a genuinidade que era Cristo, né, como Senhor, único Senhor e Salvador na vida deles, né? Então era isso, né? Paulo era um homem que transitava entre as culturas, né? Mas ao final mesmo, o que prevalecia era Cristo, né? Crucificado e ressurreto, né? Eu vejo, né, dentro do que o pastor Luiz falou, quando a gente olha no capítulo 15, nós vemos aqui que há a imposição, tem que ser circuncidado. Paulo e Barnabé levantam, falam, não, vamos levar para os apóstolos. E Paulo e Barnabé falam que, o texto diz, né, todos da Assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Paulo e Barnabé falando de todos os sinais, maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Né? Então veja aqui que não era Paulo não tinha mudado de ideia, ele tinha combatido isso aqui. E o autor da lição traz algo bastante interessante, né, em relação a isso. Ele diz assim, ó, essa opção de circuncisão
Paulo, num cenário em que muitos ouvintes da mensagem do Evangelho eram judeus, nos leva a considerar que a obra missionária exige estratégias constantes. Aí até citou o texto que o pastor leu lá de 1 Coríntios 9, 20 e 22, que ele fez-se judeus para os judeus. E aí ele continua: a circuncisão de Timóteo, num cenário de forte tradição judaica, pode ser compreendida como utilização desse cuidado e dessa forma evitar rejeição do jovem nas comunidades judaicas onde o evangelho também seria pregado. Foi uma estratégia que Paulo usou. Nós temos que ter cuidado para não usar estratégias. Os caras aqui se veste tudo de branco, né, para fazer o seu trabalho lá, e nós vamos se vestir. Não é isso que ele está ensinando. Aqui foi uma estratégia que ele usou nesse tempo, que nós não precisamos mais usar. A gente não precisa mais, vou trabalhar lá com judeu, então vou me circuncidar. Não, mas se necessário for, igual a gente olha, quando a gente olha para as missionárias que vão lá para a Palestina, para Israel, elas se vestem como as mulheres de lá. Elas não se vestem diferente para ter a aceitação. Então é nesse sentido, mas hoje não é um ensinamento, é como a gente olhar, né, a cultura do véu que a gente vê em Corinto. É uma cultura, e aqui foi uma estratégia que Paulo usou. Isso não me leva a como uma ordenança, mas também abre como eu posso usar de estratégias para alcançar as pessoas. Pô, eu vou para um lugar que o pessoal gosta muito de bola, eu vou lá como jogador. Eu não preciso chegar lá, eu sou pastor, agora eu vou evangelizar num lugar que é proibido ou que não tem aceitação. Então são estratégias, tá bom? Mas que eu não preciso, não é uma ordenança, mas também me abre a visão, Deus deixa para abrir-nos a visão de como eu posso alcançar aquele povo. Eu li um livro um dia que o cara falou, o escritor falou assim: eu não vejo como as pessoas que chegaram aqui no Brasil para evangelizar e botaram terno e gravata no índio. Né? Algo interessante. Aí eu falei, poxa, Zé, é verdade, porque os índios andavam tudo nu e de um tempo agora vocês têm que dar de terno e gravata. Então são estratégias, não que o cara tinha que andar nu, né? Mas que você pode usar para alcançar as pessoas e depois dar consciência. E Timóteo estava muito dentro dessa consciência. Eu sou salvo por Cristo Jesus, não a circuncisão é só para que eu me aproxime deste povo. E foi aceito, né? A gente vê que foi aceito. Muito bem, muito interessante essas questões. Meus queridos, nós estamos chegando ao término dessa mesa de explanação bíblica. Eu gostaria de agradecer a você que nos acompanha nesse momento, ou que irá nos acompanhar em algum momento, e dizer que a sua participação é muito importante. Que você esteja sempre aí sintonizado conosco, em todas as mesas, aprendendo mais do Senhor. E eu gostaria de passar aos pastores agora para suas considerações finais, e depois gostaria de fazer um convite muito especial. Eu gostaria aí de dizer que, como Paulo, o pastor Luiz frisou isso, eu quero encerrar frisando. Nós devemos sair das quatro paredes para levar o evangelho. A igreja, esse momento das reuniões tem que haver para nós estarmos juntos adorando, glorificando ao Senhor. Mas nós somos testemunhas, nós somos discípulos do Senhor aonde estamos. Então que você possa usar, né, a estratégia de ir no seu serviço, na sua casa, com seus vizinhos, com seus amigos, levando a palavra do Senhor a todo momento, para a honra e glória do Senhor. Uma palavra que tem me impactado muito, né, que eu ouço aí de alguns pregadores, é a intencionalidade. Eu devo ser intencional. Então eu saio de casa para ir para a padaria, eu tenho que estar orando. Senhor, se alguém chegar no caminho, o Senhor colocar, que eu possa falar de Cristo Jesus. Então que nós possamos ser missionários, ou pregadores, ou testemunhas de onde nós estivermos. Então, amados, eu quero dar um destaque aqui, em Atos 17, né? Verso 30, depois que Paulo faz todo aquele discurso, né, em Atenas, né, ele fala assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então,
quando nós estamos na ignorância, é natural, né? Que você não fala de Deus, você não dá a mínima para Deus, você vai levando uma vida folgazando do jeito que você gosta. Mas Deus, ele, como diz aqui, ele não leva em conta o tempo da ignorância, mas a partir do momento que o evangelho é anunciado, né, na sua vida, você tem esse dever de fazer essa reflexão, né, e falar, e agora, né? Agora eu não sou um leigo mais, eu já ouvi a verdade, né? Eu tenho que abraçar essa verdade. Ele fala, porquanto, ele fala assim, anuncia agora todos os nomes em todo lugar que se arrependam. Então, enquanto você não conhece a verdade, é natural que a sua vida é assim, né? Mas agora que você ouviu um pouco da verdade de Cristo, né? Ele fala que anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependem. Então, o arrependimento é a grande chave, né, para mudar a nossa vida, né? E para dizer assim, ó, arrepender, ó, não quero viver mais essa vida folgazã que eu vivo, fazendo qualquer coisa. A partir de agora eu tenho Cristo, então eu tenho que seguir a vontade de Cristo na minha vida. Então que essa oportunidade seja para você também, né? E ele finaliza aqui dizendo, todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles e outros. Então, ali pessoas ouviram a verdade, se arrependeram e seguiram a Jesus. Então, se você não tinha esse conhecimento, essa experiência, que você também agora saia da ignorância, né? E se volte para Cristo, aceita Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida. Amém? Bem, meus queridos, eu gostaria de te convidar para participar conosco aqui da nossa igreja, né? Para você vir nos visitar. Nós temos culto aqui nos domingos, às 9 horas da manhã, com a Escola Bíblica Dominical, onde nós estudaremos mais uma lição desta, que será abordada na próxima sexta-feira. E também teremos o nosso culto noturno, às 19 horas, né? A chamada ao culto às 19h20, né? Na verdade, no culto noturno, no domingo. Você também é o nosso convidado. Venha participar conosco, venha adorar ao Senhor conosco. Também temos programações das nossas missões e pontos de pregação. Você acesse lá o site da PIBPP, você terá todas as informações necessárias para participar conosco. Será muito bem-vindo. Você é muito importante para nós, a sua presença é muito importante. Nós vamos agora, nesse momento, encerrar a nossa mesa de explanação bíblica. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do pastor Wilson Pereira Martins, lá da missão de Pirapozinho, membro do nosso colegiado pastoral, e o pastor Luiz Antônio Ribeiro, também responsável por presidente Bernardes, Arachãs, e também ministro de visitação aqui da sede. Gostaria de agradecer ao irmão Flávio na transmissão e no som, e a todos que nos acompanharam nesta noite, nessa mesa de explanação bíblica. Nós vamos encerrar agora essa mesa com uma palavra de oração. Convido para essa oração o pastor Wilson Pereira Martins. Oremos. Pai, obrigado, porque como foi lido aqui na Tua palavra, Deus, o Senhor nos trouxe Cristo Jesus para nos dar a salvação a todo que nele crê. Então, ó Deus, se alguém ouviu e que não tem Cristo Jesus, o Senhor possa convencê-lo, Deus, e ele possa entregar a sua vida ao Senhor e viver uma vida, ó Deus, conforme a Tua vontade. E a nós que somos salvos em Cristo Jesus, que já receberemos a Tua graça, ó Deus de amor, ajuda-nos a viver uma vida, ó Deus, conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra, ó Deus de amor. E nos ajude, ó Deus, a sermos luz, a sermos, ó Deus, aquele que leva a Tua palavra às pessoas que não têm Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a testemunhar no nosso lar, e que o nosso testemunho, ó Deus de amor, abra-se as portas para falarmos a Tua palavra. Obrigado por esse momento que o Senhor nos deu, onde aprendemos mais um pouco da Tua palavra. Que nós possamos não só ser conhecedores, mas praticantes delas. Abençoe o irmão William, ó Deus, a sua família. Abençoe, ó Deus, no seu serviço, ó Deus, que ele possa ser luz ali, levando Cristo Jesus. Abençoe o irmão Flávio, ó Deus de amor, também está conosco. O ajude, ó Deus, ele, a sua família, ó Deus, as suas filhas, ó Pai Santo. E use ele, ó Deus, também ali no seu serviço para levar a Tua palavra.
E abençoe, ó Deus, o pastor Luiz Antônio, ó Deus, a sua esposa, a sua filha, Carol, ó Deus de amor, seu filho que está ali em São Paulo, Pai Santo. O ajude no ministério, ó Deus, à frente dessas missões, ponto de pregação, aqui, ó Deus, na visitação, nos cultos e orações, ó Deus de amor, usa o teu servo, levando ele sempre, ó Deus, a levar a tua mensagem. E abençoe em especial, ó Deus, o nosso pastor Edson, ó Deus, Borges, ó Pai Santo. Guarda ele, guarda a sua família, ó Deus, e dê sempre a sabedoria que o Senhor tem dado a ele, para conduzir a tua igreja, ó Deus de amor, conduzir, ó Deus, conforme a tua vontade. Abençoa o nosso colegiado pastoral, ó Deus de amor, e leva-nos para o nosso lar, e que esta mensagem possa, ó Deus, ir de encontro à necessidade daqueles que assistem, ó Deus, e que vão assistir. Fica conosco, ó Deus, em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.